Eu vou, pelo meu passado, vou tentar fazer uma apresentação um bocadinho mais técnica e se calhar mais aborrecida desta questão da dívida e da dívida pública. Vou tentar falar de alguns conceitos teóricos que nos ajudam a perceber o que é a dívida e como é que chegamos, qual é o processo de endividamento da República, como é que as coisas acontecem e como é que chegamos à atual crise. Por isso, penso que não é novo para vocês conhecem que esta questão da ideologia neoliberal tem condicionado o tipo de intervenções do Estado, o papel do Estado, e tem levado à redução ao Estado mínimo, a limitar a intervenção do Estado, o papel do Estado como agente dinamizador na economia, e tem levado a uma onda de privatizações, de desregulamentação do mercado e liberalização da balança de capitais. Em termos de dívida pública, isto também tem tornado os Estados soberanos muito vulneráveis aos agentes de mercado, às opções, às preferências dos agentes de mercado, no que respeita ao seu financiamento, ao formato, ao tipo de instrumentos e ao tipo de abordagem que fazem. Há esta questão da arquitetura neoliberal do euro. O euro reflete profundamente toda a ideologia neoliberal que está por base. Para já, há uma tentativa de uma criação de uma reserva de valor, não que o euro, ao contrário do dólar, não emergiu por uma preferência espontânea dos mercados por deterem esta moeda, e procurou legitimizar a sua origem no apoio dos outros Estados-membros. Também a prioridade tem sido, na gestão da política monetária, tem sido a preservar o valor do euro, e daí que haja toda esta concentração na inflação e menos na questão da estabilidade financeira. Agora, o Banco Central Europeu não segue as funções tradicionais, não é um banco central tradicional, que, como sabem, habitualmente os bancos centrais usam a política monetária para apoiarem o crescimento económico e a parte da política orçamental. Constituiu-se como uma entidade independente, e embora haja uma única política monetária para toda a zona do euro e o próprio mercado monetário interbancário esteja homogeneizado, não se pode, ou existem limitações à sua intervenção enquanto lender of last resort. Porquê? Porque não tem por detrás um Estado-nação, porque não tem um orçamento, porque o orçamento comunitário, como foi dito, é muito pequeno, e porque quando há problemas no sistema bancário, a banca é entendida não como sendo internacional e pertencendo à zona do euro. O tipo de soluções utilizadas para resolver isso são soluções à escala nacional. E o que tem acontecido é que, de facto, o BCE prefere resgatar, prefere resgatar a banca privada e a apoiar os Estados-membros. Não sei o que fiz, mas... porém, há de facto esta questão da dívida pública. Os problemas da banca estão fortemente ligados porque, como sabem, os bancos utilizam dívida pública quando se vão financiar junto do Banco Central Europeu. Eu vou voltar mais tarde a esta questão da financiarização. Não está bem nada porque o cabo deve ter saído da Eu pensei que tinha arranjado. Tem que procurar novamente Tá? Ali está, mas... como sabem, o que é a dívida? A dívida é uma entrega de valor contra a promessa de pagamentos futuros, e por isso é fortemente assente na confiança. Se a confiança desaparece, não é possível, de facto, a um devedor continuar a contrair mais financiamento, continuar a endividar-se. No caso
todos nós, ou uma maioria, se calhar, ou alguns têm empréstimos à habitação, porque é essa a realidade no nosso país, e como sabem, o tipo de relação que nós, enquanto indivíduos, temos com a banca é de inferioridade. Nós aceitamos as condições que nos são oferecidas e, de facto, é isso que caracteriza a dívida dos particulares. Tem uma forte dimensão moral e há uma posição de inferioridade do devedor. E o credor, quando está a conceder empréstimos, tem em consideração esta questão do risco de falência. No caso da dívida das empresas, a dimensão moral, esta coisa do não pagar, é menos importante e, de facto, o processo da falência encontra-se previamente definido legal e economicamente e é uma prática generalizada. Quando a dívida é contraída pelo Estado soberano, que é uma entidade coletiva que se vai financiar que vai fazer os pagamentos da dívida através da coleta de impostos. De novo, temos aqui questões sociais e morais, porque que têm a ver com o Estado, a lista de prioridades na aplicação dos fundos que são recolhidos, mas também, face à dívida e à relação entre devedor e credor, existe uma posição de superioridade do lado do devedor. O devedor tem a habilidade, tem a capacidade de dizer eu não vou pagar a dívida e explicar porque é que não vai fazer isso. Todavia, o mercado, os agentes, quando olham para um Estado soberano, tendem a pensar que é um ativo sem risco. E no caso de Portugal, no projeto da zona euro, com a introdução do euro, a periferia de repente começou a ser vista pelos mercados como se estivesse praticamente ao mesmo nível que em termos de países da Alemanha ou de França, como há aqui uma melhoria do risco de crédito e isso não foi tido em conta. Portanto, os investidores compravam dívida da periferia de Portugal sem questionarem a questão do risco. Eu há pouco comentava que, por exemplo, em 1999 foram feitos 10 anos, uma obrigação a 10 anos, e o spread foi de 19 pontos de base sobre a Alemanha. Isto é nada, é dizer que nós temos o mesmo de risco de crédito que a Alemanha e é de facto muito, muito pouco. Portanto, houve este erro de avaliação da parte dos mercados e esta ilusão no início do projeto do euro. Eu vou voltar aqui à questão da financiarização mais tarde e vou só falar um bocadinho sobre o processo de endividamento da República. Portanto, já está. A gestão da dívida pública, no que respeita ao financiamento do déficit, tem sido feita de uma forma bastante prudente e transparente. Existe todo um enquadramento legal que regula a atividade do IGCP, existe um regime de emissão da gestão da dívida pública, um regime jurídico para os principais títulos que eram as obrigações do Tesouro e os bilhetes do Tesouro, e existem instruções, existem estatutos para os vários intervenientes. E também existe uma clara opção por instrumentos de financiamento standard. Quando estamos a falar de obrigações de tesouro, bilhetes de tesouro, são coisas muito... Os tais fluxos de dívida que eu há pouco falava, é se eu receber 100 hoje, eu comprometo-me a pagar um juro de 5% ao longo de vários anos e, por exemplo, ao fim de 10 anos, vou ter que entregar de novo 100. Isto é um instrumento mais simples que existe e o mercado conhece e está habituado com isto. Também ao nível da gestão da dívida, dos derivados, os famosos derivados, o tipo de gestão que é feito utiliza as coisas mais standard e com os riscos mínimos, nada de opções, nada de produtos muito estruturados que não seja possível avaliar o risco. Depois, o que aconteceu com a introdução do euro, o que é que existia primeiro? Antes do euro, antes da abertura ao exterior, todo o financiamento, a recolha de poupanças era a nível interno e havia
os principais institucionais podiam ir aos leilões de dívida e eram apenas os bancos domésticos. Quando se passa para o euro, há uma limitação do acesso dos institucionais, a banca tem que intermediar esse acesso, portanto, eu que sou um fundo de pensões tenho que ir pedir a um banco e o banco depois é que vai fazer uma proposta de leilão. Claro que aqui há uma margem, o banco ganha com esta intermediação e os próprios bancos vão aos leilões. Por outro lado, isto os bancos domésticos, também os bancos não residentes passam a vir aos leilões. Com a introdução do euro, para já, e com esta compressão dos diferenciais das taxas de juros, os institucionais locais e os próprios bancos locais começam a ter menos interesse pela dívida pública. Porquê? Eles querem spreads mais altos, querem taxas de juros mais elevadas, melhores rendimentos e procuram não só outros soberanos com maior risco de crédito, com maior diferencial, ou outro tipo de produtos com um bocadinho mais de risco, mas que também os remunerem melhor. Claro que isto deixou espaço para os bancos não residentes entrarem e que, como Portugal tinha um bocadinho mais de risco face à Alemanha, de novo a mesma lógica. Sob o ponto de vista do emitente, a colocação de dívida que tradicionalmente era feita através de leilões, passa a ser um misto de leilões e sindicatos. E com os sindicatos, o que é um sindicato? O sindicato convoca-se um consórcio de bancos, há 3 ou 4 que têm um papel mais importante, que vão assumir o underwriting, se a dívida não for colocada na totalidade, portanto, eles... Está bem, desculpem. No sindicato coloca-se não só um grande montante de dívida, como também ao pagamento de FIIs. Estas são as diferenças, basicamente, face a um leilão. Quais são as vantagens? Consegue-se fazer uma colocação junto de investidores de melhor qualidade, o processo deixa de estar tão dependente dos bancos e procura-se atingir aquilo que é chamado real money, os investidores institucionais que vão deter a dívida até à data de vencimento e que, portanto, fazem com que em mercado secundário ela esteja menos sujeita a flutuações. Agora, o que é que isto traz e como é que torna também o próprio mercado, o próprio emitente mais vulnerável? Vou só, antes de responder a isto, vou olhar aqui um bocadinho para a composição da dívida por instrumento. Estes dados são de setembro de 2011 e aquilo que nós vemos é que, de facto, as OTs representam cerca de quase 60% do portfólio de dívida da República. Neste momento temos aqui o Programa de Assistência Financeira junto da Troika com mais 20%. Há algumas implicações para o futuro que advêm, de facto, desta componente desta componente crescente do financiamento junto da Troika, porque há aqui uma substituição da dívida que estava no mercado para entidades oficiais que têm que são mais exigentes, é mais difícil fazer um default junto destas entidades oficiais do que de agentes privados, basicamente. Depois temos aqui BTs, são bilhetes do Tesouro, a dívida de curto prazo cerca de 10%. O que também aconteceu foi que, desde 2010, que com as dificuldades no acesso ao mercado, o Estado está a aumentar o peso da dívida de curto prazo, os bilhetes do Tesouro têm menos risco e as taxas de juros são mais baixas. Depois temos MTNs. MTNs é um programa de dívida, portanto, o programa é acordado no início e há dealers que vêm propor, eu tenho aqui este investidor que gostava de fazer este produto, como é que quer? Normalmente estes produtos têm um bocadinho mais de risco. A política tem sido, de facto, de reduzir o mais possível. Já foi zero este valor nas recentes dificuldades de acesso ao mercado. Os MTNs têm estado a aumentar um pouco mais o seu peso. E temos aqui também certificados de aforro, que é um produto que se destina a forradores, à pequena poupança, às famílias e aos indivíduos.
é um produto que é apresentado como sendo de curto prazo, mas tem uma taxa de permanência, ou tinha no passado, porque tinha prémios e portanto, tinha alguma... Para dizer, por exemplo, em 2005, o período médio de detenção deste instrumento era de 7 anos. Portanto, não era de todo um instrumento de curto prazo. Mas, e tem havido... Houve alguma pressão por parte das entidades oficiais também para o próprio Estado reduzir o peso destes instrumentos, porque competiam com os agentes privados e com o mercado. Aqui só é uma emissão recente, só para dizer que os bancos têm cerca de 1/3 e o remanescente vai para investidores finais. Costumava ser assim. Até 2010, a banca detinha cerca de 1/3 de uma emissão. Pelo menos nos 10 anos, um pouco mais, se fosse 5 anos. Agora, o que eu queria, de facto, voltar atrás, é ver o que é que mudou e o que é que tornou mais frágil, de facto, o acesso dos Estados ao mercado. E aqui este conceito de financiarização ajuda-nos. Portanto, o que é a financiarização? É uma autonomização do setor financeiro, mas que tem um grande impacto a nível macroeconómico, que condiciona as escolhas políticas e que gera também instabilidade económica. Há aqui uma interação espontânea entre o setor financeiro e os outros setores. Pode ser, no caso da indústria, a colaboração tem estado a diminuir, pelo menos aquela versão de que a banca faz empréstimos às empresas. Cada vez mais as empresas são mais autónomas, vão ao mercado diretamente pedir fundos, e cada vez mais as empresas também passam a captar lucros, a gerar lucros através da esfera financeira, na compra e venda de ativos. Esta é uma componente muito importante dos seus lucros, da obtenção de lucros. No caso dos bancos, os bancos direcionam a sua atividade para a mediação dos serviços financeiros, e isto tem a ver com a questão do relacionamento da República com a banca no financiamento, e também procuram novas origens de fundos, de lucros, e aqui entra depois a concessão do crédito às famílias. E face aos trabalhadores, cada vez há uma maior dependência do sistema financeiro para a supressão das necessidades básicas, com a redução da provisão pública de serviços. As pessoas precisam de comprar casa porque o Estado não fornece, é difícil de obter uma casa através da Câmara ou o que quer que seja, e então há um endividamento para comprar habitação. No relacionamento com os Estados soberanos, portanto, há uma tentativa de redução dos orçamentos, e daí que apareçam as parcerias público-privadas, porque no fundo o que é que acontece? Os Estados não se querem endividar, querem reduzir o peso do Estado na economia e vão procurar parceiros para financiarem este processo e para o tornarem autónomo do orçamento de Estado. Claro que há um preço a pagar, claro que isto é uma oportunidade de negócio para quer as empresas que estão a fornecer os serviços e para a própria banca. E nós sabemos que essa fatura vai vir mais tarde. Depois, também há uma centralização do financiamento em instrumentos de mercado, em detrimento de instrumentos mais localizados para a captação de poupanças. Foi o que aconteceu com os CEAs. Os certificados de aforro tinham um peso muito grande e isso foi reduzido. Por outro lado, também há esta limitação do acesso aos leilões de dívida apenas aos bancos. Os institucionais deixam de ir diretamente, deixa de haver esta colaboração entre os institucionais e o Estado, e mais uma oportunidade de negócios junto da banca, porque a banca vai intermediar a operação, vai cobrar uma comissão por fazer isto. Depois, como já disse, com a abertura ao exterior, as carteiras dos institucionais
as carteiras institucionais reduzem o peso da dívida pública doméstica. Portugal, ou o Estado, tem que procurar captar o interesse dos investidores estrangeiros. Entram outros bancos, outros bancos entram como primary dealers nos leilões da dívida pública, e também há um privilegiar, como já disse há pouco, de instrumentos e formas de colocação de dívida que captem o interesse dos investidores internacionais. O que é que aconteceu a este nível? Em termos da gestão diária, da gestão da dívida, os benchmarks, quando iam para o mercado, têm que ir com um montante bastante elevado, de cerca de colocar logo à cabeça cerca de 3 mil milhões de euros. Claro que se paga uma comissão, portanto isto aumenta o custo do financiamento, aumenta o custo da gestão da própria dívida. Também Portugal tem que competir com os outros pequenos soberanos, tem que concentrar a sua dívida, o seu financiamento num ou dois tipos de dívida, e fazer roadshows, fazer coisas. Fica um pouco mais vulnerável aos interesses dos mercados, de emitir nas maturidades que eles preferem, nas linhas, reabrir, e daí aumenta também este diálogo e criam-se os grupos de primary dealers e os grupos de market makers. E o que é que acontece? Há uma crescente intermediação da banca também no próprio processo de financiamento. Tudo passa pela banca. A banca vai tendo mais importância. Depois há... Já falei, desculpem. Também neste relacionamento com a banca e esta questão do euro, dos critérios de Maastricht, de ter que apresentar 3% de déficit, levou a que a própria banca ganhasse também mais peso junto dos Estados-membros a propor soluções. E alguns países, em Portugal, temos uma situação que é o Explorer, que foi um projeto de titularização de dívida, há um antecipar, titularização de dívida fiscal e da segurança social. O que é que representa um projeto de titularização? Significa que eu hoje estou no governo e recebo à cabeça um determinado montante de dinheiro, não é? Que me vai reduzir o déficit. Foi o que aconteceu em 2002, se não estou enganada. Mas eu estou a retirar recursos para os executivos futuros, porque estes fluxos iriam... Esta questão das dívidas é um exemplo. Poderia ser com a cobrança de impostos direta, podia ser com... tudo o que gerasse recursos futuros com determinado pagamento das taxas nos hospitais. Portanto, eu recebo um determinado montante hoje que vai ter que ser pago, não é, nos próximos anos. E isto está a eliminar recursos futuros. A opção, como disse, a gestão do IGCP era bastante prudente e nós em Portugal, tanto quanto eu sei, temos apenas uma situação esta do Explorer e foi condicionada de novo pela arquitetura, eu estou convencida, foi condicionada pela arquitetura do euro. E a mesma coisa acontece, eu acho que na Grécia, quando se fala desta questão da maquilhagem, teve a ver também com isto. E eu penso que vou ficar por aqui, deixa-me só... Não sei se... Isto era um exemplo de um sindicato bancário, como é que se processa, o que é que acontece, mas não sei como estamos de tempo, talvez, se tiverem dúvidas, só dizer mais uma coisa, desculpa. Os vários instrumentos de dívida... desculpa, não sei o que é que eu faço, mas isto é... os vários instrumentos de dívida têm características diferentes e podem limitar as soluções futuras, se enverdar por um default parcial da dívida. As características deles podem limitar essa intervenção. E só para dizer muito rapidamente que em relação ao programa de assistência financeira, enquanto que toda a restante dívida
está ao mesmo nível, portanto, se eu não cumprir com o pagamento de um título, estou a entrar em default para o resto da dívida e vou ter que pagar, vou usar os recursos que tenho em igual proporção para os vários tipos de instrumentos. Agora, quando temos dívida com o FMI tem esta cláusula de dívida super sénior. Não é possível entrar em default. É possível, mas existem muitas represálias para o Estado soberano que faz isso. E só para dizer que, de facto, com o crescente endividamento e esta substituição de dívida dos mercados através das OTs, que era, como disse, 58% era o principal instrumento de financiamento para o endividamento junto da Troika, tira graus de liberdade para intervenções no futuro que queiram repor a sustentabilidade da dívida. E fico por aqui.